Seja autônomo, tá aí. Fazendo o que quiser. Faz de conta que você não conhece ele, tá? Diga. Eu vou pedir para o senhor falar sobre o processo criativo do senhor agora. O senhor não tem problemas em falar. Né? O senhor até me falou que interromperam o senhor uma vez, não foi? O que foi? O senhor estava falando do seu processo criativo? Umas 2 vezes. Uma lá no São Paulo, no museu, porque o guarda tinha tempo para parar de trabalhar. E eu não tinha tempo para parar de falar. Aí apareceu com uma lanterna, assim, bem educado. E outro foi aqui, um troço. Ah, tá aí porque o secretário está aí. Sim, eu tenho com o secretário. Mas aí você não pode, você está em inferioridade, vai brigar. Já briguei demais. Aí, pode botar isso no ouvido aí, eu vou falar do processo criativo. Prefiro não. Não, está gravando isso? Tá gravando. Bom, o processo criativo, cada um é cada qual, né? Nós somos todos herdeiros de uma herança que foi constituída pelos que nos antecederam. No meio dessa herança você tem as referências, você tem as influências, né? E você tem tudo isso, você é filho dessa coisa toda que veio antes. E, além do mais, agrega suas memórias particulares, o seu conhecimento particular. Isso aí faz de cada um de nós uma pessoa diferente, né? Cada fotografia, eu tenho horror dessa coisa do considerar a referência como sendo uma coisa a ser repetida, a influência a ser repetida. Não é. Ela é aquela coisa que diz para você, vai, é por aí, ou há um caminho a seguir. Eu, da outra vez, já falei a você, o Asbucão me emprestou um livro enorme, assim, com capa do Matisse, que era do Cartier-Bresson. Aí, quando eu abri aquele livro, tinha a primeira foto, era um casal de noivos, ele está empurrando a noiva no balanço. Então, você tem, é engraçado, você tem essas revelações a partir de coisas aparentemente banais. Para os outros para você não. Até a influência você é diferente para mim e para você. Quer dizer, para mim a coisa impressiona, para você não, nem te toca. Porque o tipo de sensibilidade de cada um foi desenvolvido a partir disso tudo que eu falei antes. Ou seja, das heranças e da memória e da formação particular de cada um. E aí você vai, isso em tese, aí você sai. E outra coisa que você tem, o processo criativo, depende do meio de produção, vamos dizer assim, depende da câmera que você está, isso fica na tua cabeça com o tempo, né? Você quando quer fotografar uma coisa, você já sabe, nem fala, né? Porque isso é rápido. O filme que você está, a lente que você vai usar, se vai usar aquela ou se vai trocar, entende? A luz se vai ser natural, se vai ser contra a luz, se vai ser a luz artificial. Claro que isso no mesmo momento, senão você enlouqueceria, né? Mas eu estou falando das possibilidades que cada um de nós tem. E isso aí inclusive, uma parte, vamos dizer, a formação política. Quando eu fotografei muito política durante 13 anos, né, que foi entre a Câmara e o governo federal, que era o tempo da ditadura, que era difícil, as coisas aparecem na tua frente. É aquele troço, uma vez eu escrevi, você vive a vida correndo atrás da felicidade, não olha para o lado. E do lado as pequenas felicidades estão lá te olhando e você não vê. A coisa na fotografia, guarda mutantes, é isso aí. Você tem milhares de coisas passando e não parar. Eu tinha isso como... Eu estou falando, você pediu o meu processo, né? Eu vou falar sobre mim. Então, você vai não parar e buscar o que você não sabe o que você está buscando. Mas quando você encontra, é um momento glorioso. Você vai, aquela foto que tem aqui do Ulisses com ele conversando, tem uma mulher atrás, explanando, aquilo eu estava cobrindo uma discussão sobre lei, numa outra comissão, de noite, cara, negócio assim, insípido, negócio chato, né? Aí eu saí para andar. Quando eu entrei no plenário do Senado, era à noite, porque aquilo já estava lá o Eurico Rezende e o Ulisses, e aquela moça lá apareceu, explanando, eu digo, e agora? Quer dizer, você vê essas coisas. E teve um problema para efeito eu fiz muita coisa bem diferente uma da outra, entende? Eu não sou um camaleão. É porque cada um de nós tem dentro de si uma possibilidade enorme de ver. Por isso é que eu recusei sempre uma vez, no lançamento de um livro que eu não tenho aí para poder dar para você, um livro que o Senac publicou. Ele estava publicado. Como tudo no Brasil não acaba, né? Começou, eram fotógrafos brasileiros. Aí começou Hélio Campos Melo, eu,
não sei quem mais, um bando de gente. Mas eles só publicaram 6 ou 7. Aí pararam. Porque o Senac, é uma loucura, um parênteses aqui, o Senac tinha a melhor escola de fotografia do Brasil. Eu fiz parte da comissão do MEC que foi lá avalizar a escola. Tinham pessoas assim como o Thales Trigo, Simonetta Persichetti, tinha um bando de outras pessoas que eu não lembro o nome, e equipamento aos montes. Assim era analógico, né? Você tinha laboratório com ampliador de cor, com ampliador preto e branco, e assim uma quantidade, um negócio generoso. Eu morria de inveja, porque na universidade nós não tínhamos aquilo, né? E aí eles tinham a diplomação de fotógrafos. Eles formaram, eu tenho um filho de um amigo meu que é fotógrafo diplomado pelo Senac. Foi para reconhecer o curso. Aí fizeram uma coisa brasileira, fizeram uma comissão onde estava eu, uma professora da UFMG, de Belas Artes, tem sempre isso. A fotografia foi uma luta enorme, eu participei dessa luta e outros. Essa coisa de você reconhecer a fotografia como alguma coisa importante e inteligente. Porque sempre se pensou que a fotografia, os fotógrafos ajudavam, né? Andavam de qualquer jeito, aceitava, introjetou essa ideia de inferioridade, de profissão. Eu tinha um fotógrafo do Jornal do Brasília que ele disse, eu sou um picareta. Eu disse, você não é picareta, você é um fotógrafo, cara. O cara metia isso na cabeça. Ele introjetava aquele sentimento de inferioridade. E isso também, isso reforçava a visão das pessoas que nos julgavam. Teve uma vez que minha primeira mulher era funcionária da Câmara. E ele era uma pessoa muito boa, era um velho já, tinha sido constituinte em 34. Aí, 34 anos que eu nasci. Pode fazer as contas, que depois eu digo que você está certo. Aí ele chegou para ela, me diga uma coisa, vocês estão passando necessidade? Eu disse, não, por quê? Não, porque eu vi o Luiz fotografando no plenário. Quer dizer, para ele, né, que era um homem antigo, fotografia era um negócio assim, de cara que estava precisando de dinheiro, estava fazendo um bico. Eu era inclusive um cara, eu era da Abril, eu ganhava melhor do que ela. Você vê como é que são as coisas. E outro desses que eu me lembro, né? Quando tinha um trabalho que você era, vamos dizer, um retrato, uma coisa, eu levava uma câmera menor. Eu fotografei até com o Olympus Pen, que era uma câmera amador, pabu, tinha o fotômetro era assim em volta da lente, desse tamanho. Aí eu levei aquilo, porque vai no bolso, você não precisa carregar aquilo, esperando que caia o Zeppelin no teu quintal e você esteja preparado para fotografar qualquer coisa, porque tem essa histeria, né? No jornalismo tem isso. Aí eu levei, e eu estava vestido normal, como eu vestido, paletó, gravata, mesmo não podia ser de outro jeito, para ser em área oficial tinha que ser assim. Aí eu estou com a câmera no bolso, que é uma Leica, que eu tenho até hoje, uma Leica pequena, antiga, e aí nós estávamos entrevistando um senador, que era um cara educado, assim, de bom nível, né? Apesar de ser da Arena, ele era gaúcho, esse senador. Desculpa, só fazer um parênteses. Parente. O senhor tocou agora na Arena, a questão, o senhor com certeza tem uma afinidade ideológica. Claro, eu sou uma pessoa decente, cara. Diga. Como isso influencia na hora do senhor tirar a foto? Claro que eu não era a favor da Arena, né? Sim. Mas na minha cabeça, eu fotografei outros também no MDB, era o ridículo do poder. Você tinha, os caras às vezes esqueciam, se arrumavam em grupo assim. E outra coisa, não deixa arrumar, era uma das minhas teses. Arrumou, acabou. Porque você tinha resistência. Bom, acabar o senador gaúcho aí. Aí quando eu tiro a câmera e vou fotografar, ele não esperava que eu fosse fotógrafo, por causa do aspecto, cara. Você julgava o cara pelo aspecto. Que eu estava vestido feito uma pessoa normal. Aí ele virou e disse assim, fotografia, eu acho fotografia uma coisa muito inteligente. Era o que ele pôde dizer, surpreendido. De repente eu fui elevado à categoria de inteligente sem ele ver um trabalho meu. E aí tem dessas coisas. Outra vez também, nós estávamos na entrevista, eram vários repórteres, era um pessoal que veio de São Paulo, entrevistando um ministro. E a conversa foi andando e tal, e ele convidou-nos para almoçar. Mas eu senti que ele ia me encaminhar para a cozinha, você acredita? Porque começou uma conversa assim, você também não quer almoçar, quer dizer, se não quer, você tinha convidado todo mundo, eu estava no meio, né? Aí começou porque uma conversa meio atravessada. Eu disse, não, eu agradeço o convite, mas eu tenho outra pauta para cumprir. Isso aí. Não pode ficar
aceitando isso. Isso é na época, hoje está bem melhor. Hoje apareceu o Sebastião Salgado, eles acham que quando tem alguém como Sebastião Salgado, a profissão deve ser nobre, né? Deve ser uma coisa inteligente, como diria o senador. E aí foi seu conterrâneo. Aí foi a minha ideia era isso. Eu sempre achei que jornalista não pode ser uma coisa pausada, uma coisa organizada, nem segurada pelos assessores de imprensa, que são verdadeiras antas, né? Tinha um que era tão anta que ele não descontava para a aposentadoria, para o INSS não, era para o IBAMA. Gente boa, cara. Então eles ficavam assim, tinha aquelas mesas de reunião, era o ministro e um bocado de pessoas, né? Nem todos os imbecis, mas alguns com uma tendência despudorada de ser imbecil, assim, nesse contínuo. Então, ele deixa arrumar. Eu dizia isso, a hora melhor é quando começava a sentar, né? A se arrumar. Aí que a gente fazia, porque dava cada coisa assim extraordinária. Eu queria, fotojornalismo uma coisa viva, cara. Viva, que não tem nada com a coisa perversa, o gosto pelo sangue. Tem um exemplo disso, até serve para tu até você conseguir achar. É um trabalho do Detmar, que morreu alguns anos atrás, que era meu amigo, era fotógrafo. Ele era antiga, mas era um cara com muito talento. Ele tem uma foto, esse negócio de fotografar defunto e tal. Ele foi para o morro, onde tinha alguém baleado, não se sabe nunca pela polícia, pelos outros contraventores, e estava o corpo lá estendido. Ele não foi direto em cima, ele fotografou o corpo pelo espelho da Kombi. Então aparece o espelho lateral da Kombi, aparece o corpo bem coberto já, né? Você nunca sei de onde é que sai aquele lençol e aquelas velas, né? Tem sempre alguém preparado, né? Quando acontece um defunto canavé. E aí, assim, esse tipo de coisa. Eu acho que essa coisa mais inteligente, de você não aceitar o óbvio, entende? Fugir também não dar uma coisa espetacular, alugar um helicóptero para fotografar de cima. Não, essas coisas, eu tenho horror da fotografia, que se ela é difícil, você contar uma história das tuas agruras para chegar a fazer aquela foto. Mas aí eu tive que subir no telhado do Palácio do Planalto e lá de cima eu desci por uma corda, estava chovendo, eu não tinha levado guarda-chuva. Começa a ficar uma história, entende? Inteiramente enlouquecida. E eu detesto isso. E outra coisa, quando a fotografia precisa ser explicada, olha, uma linguagem precisa de outra para se explicar, ela está falida. Eu lembro que nos 50 anos da UNB, eu estava na comissão. E então, eles resolveram fazer uma logomarca para os 50 anos. Eu sugeri que fosse juntada ao logotipo antigo, que foi desenhado pelo Lúcio Costa, e que foi base para o novo, esse comprido, são 2 quadrados. E aí o cara começou, uma meia hora explicando. Eu não gostei do logotipo. Mas isso aí eu não gostei, era a comissão, né? Não é eu, né? Mas eu falei, eu disse isso. Olha, quando uma determinada linguagem precisa do apoio de outra para se explicar, e ela não é autoexplicável, não é entendida, então ela está falida. Está fazendo o quê? Você não entende o que é? Aí os caras, foi duro porque os caras eram muito jovens e tal, fiz essa ressalva. Isso é uma crítica, mas eu já sou muito jovem, vou entender isso mais à frente. Mas será que isso acontece também na fotografia? Explicar a fotografia acontece o tempo todo. O cara contar a dificuldade. Eu subi lá, vi uma arara, me bicou quando eu estava em cima da árvore, eu esqueci o filme, coisas assim. Tem sempre uma aventura embutida. Sempre não. Tem um tipo de fotógrafo que tem uma aventura. Eu já vi, tem no Arte 1, de vez em quando aparece um fotógrafo. É uma explicação sobre a fotografia. Ninguém vai fundo em nada. É sempre muito aventureiro, troço assim. E isso é uma coisa ruim, a má formação do fotógrafo brasileiro, é que levou a gente, apesar disso, a ter gente muito competente, a ter premiações fora do Brasil e essa coisa toda. Equívocos dos caras que dão prêmio. Tinha, por exemplo, o prêmio ESSO dado para uma fotografia, eu sempre achei um negócio horroroso, porque são feitas milhares durante o ano. Milhares. Por que você não dá um prêmio que você, pelo menos, divida esse prêmio? Que é um dinheirão. Uma vez eu fui numa comissão, você vê que eu tenho 200 anos de voo de comissão.
Aí a FINEP, que não tem nada a ver com fotografia, mas resolveu instituir um prêmio da FINEP. E era uma exposição, né, que seria, não sei se seria itinerada, eu estava lá na comissão. E aí, quando acabou o julgamento e tal, primeiro veio a assessora de imprensa da FINEP. Não sei se você lembra, vocês são muito jovens, às vezes eu falo como se vocês fossem meus contemporâneos. O Itamar estava numa pratibanda, um negócio lá, um praticável, ele aparecia e falava lá. Aí veio aquela Lília não sei o quê, uma atriz aí, assim, eu quero fazer sucesso, sabe como é? Aí ela foi para o lado do Itamar sem calcinha, cara. Aí foi aquela cena dantesca. Aí o pessoal fotografou. Aí o cara, nesse concurso, ele apresentou essa foto. Aí a moça lá, assessora de imprensa, disse, olha, eu sei que tem uma foto aí, eu gostaria que vocês não usassem essa foto. Eu disse, não, pode dizer isso não. Ele é nosso ordenador de despesas, afinal, ele é ordenador de despesas do dinheiro que a gente paga enquanto imposto. Isso não tem nada a ver com a foto. Ele que se preservasse mais. Diz que as meninas também, as fotógrafas, estavam dizendo, presidente, não deixa ela aí junto, não tira ela daí. E ela foi chegando assim, o carro mais lavado do mundo, exibindo as suas impudícias. E aí o Itamar ficou aquilo, mas não, aquilo não pegou para ele, todo mundo viu que era uma esperteza, que a mulher foi deliberadamente, já vinha preparada para isso, né? Então ela veio com esse troço. E aí essas coisas... O fotógrafo também não tem nada a ver com isso, né? Não, tá lá e... é o negócio. Sobre isso eu te conto outra história, que eu acho que já contei. Tem muita história, cara. Quem passa pela vida 83 anos fazendo o que eu fiz, se não tem história, é um imbecil completo, não percebeu nada. Aí Mas tem alguma coisa nesses 83 que o senhor acha que mudou, assim, ó, depois disso eu me tornei outro fotógrafo? Algum episódio assim, olha, isso aqui me... Ou não, realmente é uma sucessão, não tem como... Não, é uma sucessão, cara. Eu sou um cara que se muda no... É feito cobra que muda de pele, né, no tempo aí. Eu não sou cobra, só um pouquinho. Aí essa coisa... Aí nós fomos esse almoço da FINEP. Eu estou contando essas coisas para você ver, as políticas são assim sempre uma coisa aparentemente generosa. Os donos do poder estão dando, entende? Estão oferecendo prêmios, estão oferecendo prebrendas para você, bolsas, coisas do gênero. Aí o presidente da FUNEP foi almoçar com a gente. Aí lá eu disse, olha aqui, deixa eu dizer ao senhor uma coisa. Essa coisa de premiar uma pessoa é um dinheirão para um cara e os outros. Eu proponho o seguinte, se quiser, na próxima salão da FINEP, não houve, né? Nunca mais, parou ali. Aí eu disse, o senhor seria bom premiar um grupo de fotógrafos, um número tal que coubesse decentemente, e eles realizassem, durante ano, um ensaio que seria proposto por ele e tutorado por um fotógrafo mais experiente. Aí a pessoa aproveitaria mais gente, depois já tem as consequências. Você mostra isso numa exposição, você faz palestras explicando a intenção, etc. Aí ele ouviu com muita atenção, respeitoso, porque ele sentiu que a coisa era séria. Mas nunca fez nada. Não muda, você não muda, é difícil, cara, difícil. Uma vez chegou um cara, um deputado aí da sua terra, outro. Você vê que o Rio Grande do Sul tem gente de todo tipo. Bolsonaro é gaúcho? Não. Gaúcho também não. Não. Mas aí... Alguma coisa contra o Bolsonaro? Contra tudo. Tudo que ele disse para a Maria do Rosário, eu vou te contar. Devia ter sido perdido o mandato, cara. O cara que diz aquilo para uma colega, para uma mulher, que coisa machista, estúpida, né? Pornográfica, um negócio. O cara desse tinha que ser caçado por muito menos. Já vi gente, Barreto Pinto, nos idos de 40, ele pousou para o Jamazon, que não essa, para mim, nunca foi essa coisa. É tido assim como ícone, né, da fotografia brasileira. O Jamazon, acho que ele recebeu o Jamazon no momento que estava apertadíssimo. Aí vestiu uma casaca, mas ficou de cueca. O Jamazon fotografou ele de corpo inteiro. Aí foi aquele sucesso, né? Porque as pessoas gostam do perverso. O negócio assim foi desrespeitoso, ele passou a ficar um cara desrespeitado.
E aí, essa coisa da relação você com o poder é sempre perverso, cara, não quer saber não. Poderoso, nem o Papa. O negócio é muito complicado. Então foi essa coisa do processo criativo, para dar uma ideia, o universo onde você está metido. Tudo te afeta. E a tua visão política do mundo, a tua capacidade técnica, o teu olho treinado. Porque eu acho que uma das coisas é você viver e pensar sobre aquilo que você está fazendo. Em qualquer coisa. Piano, gaita de boca, bicicleta, fotografia, até fotografia. Agora você tem que ter isso aí em mente. Quer dizer, eu não sou um cara tecnicamente extremamente habilitado, mas na aparência sou. Porque se você não tiver controle mínimo da tecnologia disponível, você é um idiota, vai fazer merda o tempo todo. Então você tem... E outra coisa, tem que entender, tecnologia te condiciona uma linguagem. Quando começou a fotografia, vamos dar uns pulinhos assim para não ficar tudo muito sequencial, porque não vale a pena. As câmeras eram grandes, os filmes eram lentos, a lente pouco luminosa. O que é que significava isso? Estabilidade para a câmera, ela não podia disparar na mão mesmo, porque era desse tamanho, os cachotões, né? Foi isso. Parece um cachorro que está latindo. Então, o que você faz com uma câmera grande, com pouca luminosidade, pouca sensibilidade de filme? Você fotografa coisas paradas. Então você faz arquitetura, você faz paisagem e você fazia até retratos. Mas eles tinham um troço assim, né? Que botava na cabeça que você encostava para você ficar, nem podia respirar. E deu retratos ótimos, mas tudo condicionado com uma natureza particular da tecnologia disponível. Aí pula um pouco assim, tu vem com a câmera 35mm pequena aqui, isso, quase isso, menos até. E então o que é que permitia? Você era o seu tripé. Você se movia, você faz. Isso permitia a você ver a fotografia de outro jeito, muito mais flexibilidade, muito mais mobilidade que o fotógrafo tinha. Os filmes também cresceram, a sensibilidade dos filmes, as lentes também. Então, meu amigo, a coisa deu tudo isso onde nós estamos hoje de alguma maneira. E aí, isso é uma parte. Então você tem isso tudo fica dentro da tua cabeça, comprimido, que nem cartão de memória. Fica aquele negócio, tudo aqui dentro. Aí quando você faz assim, você já vai à luta, né? Você já vai pronto, você nem... Aí você dispõe de motor para fotografar esporte. Será que dava fotografar esporte com aquelas câmeras lentadas? E aqui, ó, não dava, cara. De jeito nenhum. Então nem se pensava nisso. Inclusive o pensamento fica condicionado ao que você vai usar, né, de que maneira, como obter o melhor resultado disso aí. Hoje em dia, já há pouco tempo que eu fotografava analógico, eu puxava o 3x assim, que você já ouviu falar do 3x? Realmente eu estou falando feito um dinossauro para os patinhos recém-saídos do ovo. Aí você tem essa coisa, você puxava o filme, a sensibilidade. Não, puxava assim não, puxava a sensibilidade do filme. Por exemplo, um filme 400 Asas, eu acho que já ouviu falar. Você fazia, então mudava o tempo de revelação. Isso afetava o filme, ele podia ficar muito granulado. E tudo você tinha que saber. O processo era complicado, mas era um aprendizado interminável. Interminável. Então, o processo criativo decorre de tudo, em resumo, é igual, é diferente para cada um. E ele tem mais, ele é mutável no tempo. Na medida em que você aprende mais os recursos do equipamento que você usa. Porque a fotografia é um processo expressivo como nenhum outro. Ela é intermediada por um aparato enorme tecnológico. Você tem filme, você tem lente, você tem câmera com todas as dela, né? Você tem o processamento do filme, tem um processamento, o antigo, estou falando 240 anos atrás que você não era nascido. Diga. Uma pergunta. Duas aqui. A fotografia, ela, como o senhor falou, está condicionada à questão tecnológica. O processo criativo está condicionado à questão tecnológica. Tá. Mas a tecnologia, ela é feita por cientistas. E não sei porquê, eu acredito que isso vende. Eles cada vez mais estão procurando que a fotografia e o cinema também, que, né, um filho da outra, esteja cada vez mais próximo da realidade. Ou seja, mais resolução, mais
O senhor entende? Entendo. Isso... O que o senhor acha que isso influencia um fotógrafo? Isso também leva os fotógrafos a querer buscar isso? Ou... Mas não, essa coisa tem... Eu acho que é A pergunta importante... questão é, o fotógrafo sempre está buscando a realidade? Não necessariamente, a realidade é uma desculpa para você fotografar. Você trabalha com um monte de coisa. Você tem outra coisa na fotografia que você tem que levar em conta, é o negócio da fragmentação. Se eu fotografar você aqui pelo meio, Thaís não teve aqui, ele não teve aqui, entende? Um monte de coisas Aqui é assim. seleção, né? É a visão fragmentária. Isso é uma das categorias da fotografia. É isso, é a memória, é que ela se constitui, e é uma poética do banal. Porque ela transforma... Isso aí que você viu, nada disso é especial, é Joãozinho 30 na escola de samba, não é Santos Dumont voando, não é nada ali. É tudo que estava, não precisa o espetáculo. A fotografia é a descoberta que você tem de uma espécie de um cintilar sensível que te toca. Ela te puxa, mas não puxa para você, não puxa para mim. Puxa para ela, por exemplo. Que toca, puxa o olho, né? E o olho é a função cerebral. E para isso você tem que ter também suas memórias, suas coisas, isso influi em você. Então, o que o cientista quer, eu acho ótimo. Você tem um filme com menor definição, com essa coisa é ótimo. Mas isso tem a menor importância. Você pode fotografar na mão, com velocidade muito baixa. Hoje em dia não, você corrige a sensibilidade do filme num botãozinho, né? Eu levei um tempo para descobrir que tinha isso na câmera. E o filme, mesmo na digital, ele tem um negócio que tem um nome, que é uma espécie de um ruído, né? Quando você faz a sensibilidade grande e amplia muito, ele aparece. Mas a média das ampliações, eu tenho uma câmera com 6 megapixels, tenho outra com 12, e para mim tá bom, deu. Eu não vou morrer por mais, eu não quero mais pixel não, porque eu fico tropeçando nele. Então é isso, quer dizer, tudo, a coisa vem, você se apropria de uma forma criativa disso. Porque tem tudo isso que eu falei das câmeras de madeira com lente lenta, tem coisas maravilhosas. Tem coisas maravilhosas. Os retratos, principalmente, são muito bonitos, as paisagens. O que eles podiam fazer? O senhor fotografa no automático? Direto, o tempo todo, digital, o tempo todo no automático. E o que você acha da pessoa, os fotógrafos que dizem que não existe isso, de fotografar no automático? Não existe? Então manda eles fotografar, ajeitando o diafragma, fazendo o foco na mão na digital, para ver o que é que acontece. É uma bobagem, cada um... Olha, para mim vale tudo, desde que o resultado seja bom, desde que a conduta seja ética, eu acho que não tem que se preocupar com isso, não. Aqui, a máquina é um instrumento, cara. Teu processo criativo, quando você pega a sua máquina, qual é o seu olhar? Como é que você... Sei lá, isso que eu falei, você passa e descobre. E é uma descoberta assim, a tua descoberta é intermediada para o universo tecnológico imenso. Isso que eu disse. Então o fotógrafo tem isso na cabeça. Você sabe o que é que você está fazendo. Está fazendo com o equipamento. Você tem o equipamento, tem a sensibilidade do filme, que no caso é dessa coisa aí. O Cartier tem o famoso, como é que ele chama? Momento decisivo. Momento decisivo. Que é uma coisa para cada um. O momento decisivo é o momento que você toma a decisão. Eu levei um tempo encucado com isso, quando eu vi o momento decisivo. Porque, na verdade, é o momento dele. Ele... Estou com um troço aí? Acho que é um celular tocando. Você pode pegar pra gente? O que é aquilo? Eu tenho certeza. Essa máquina está um perigo, hein? Segura aí. Fica do braço. Tira daí. Só para não... Quanto? Mas então é isso, eu acho que a coisa do momento decisivo é um negócio que as pessoas levam muito a peito, os que não mexem com fotografia seriamente há muito tempo, para entender. Que parece que é um negócio que tem que ter, senão você faliu a fotografia. Não é o momento em que o cara decide que aquele é o momento importante para ele. Esse é o momento decisivo. E para cada um, esse momento decisivo é uma coisa diferente. Entendi. E aqueles tem uns fotógrafos, principalmente em esporte, mas isso em tudo.
Que é o famoso na digital, isso é possível? Que na analógica também, que você clicava e ficava, como é que é? O contínuo, né? Motodrive, né? Exatamente. O que o senhor acha disso? Eu acho que é um recurso. Então a escolha não se faz no momento do disparo, mas depois em cima do resultado. Entende? Se você dispara, você não dispara muito não. Eu nunca fiz esporte, foi um negócio que eu fiz fracamente. Assim, fiz jogo de dente de leite uma vez, fiz um jogo do Flamengo aqui, né, com a iluminação ruim que tinha no Pelezão, e nem sei, nunca vi. Fiz Éder Joffre na luta aí, fiz a capa da Veja com Éder Joffre. Aí tem umas coisas engraçadas, né? Porque o pessoal de fotojornalismo mais antigo, eles têm a mania que quando você faz uma foto, você arruma uma foto, você está fazendo uma cascata. Porque eles trabalham com o que eles pensam que é a realidade, né? Então, se não for aquilo é a coisa. Fotografia só é fotojornalismo. Eu nunca... Isso lá, quando eu estava lançando um livro lá em São Paulo, no Senac, e o Hélio Campos Melo estava comigo, foi o meu melhor editor de fotografia, era do Isto É, que eu tive, no cara com quem você... Esse é outro problema na fotografia, principalmente no fotojornalismo. Ele chegou, estávamos lá, a gente tinha que fazer uma pequena palestra, assim, um pequeno negócio. E eu disse, eu não sou um fotojornalista. Eu estive, né, fotojornalista durante 13 anos. Agora, eu sou um fotógrafo, eu trabalho com uma opção de outras coisas. Eu vejo, o mundo é enorme, cara, para você se ater e se carimbar com isso. E as coisas se comunicam. O fotojornalismo me ajudou muito na questão da fotografia doméstica. E a fotografia doméstica, que eu tinha começado antes, também me ajudou no fotojornalismo. Quer dizer, eu sou um ser, que eu sou um universo, cara. Todos nós, não só eu, não. Um universo imenso de possibilidades e de diferenças. Mas a gente prefere repetir alguém porque é mais seguro. Então você repete a moda sem dizer nada. A moda de fulano... Isso aí o problema é que a fotografia é um troço belíssimo, como toda ação humana. Agora serve para tudo. Tu inventa o avião, usa ele para bombardear. Todo mundo tem um jeito. Eu estou vendo aqui na casa do senhor, tem várias obras de arte, principalmente quadros. Por que o senhor escolhe? O que chama a atenção no senhor quando o senhor olha? Difícil, cada um é uma coisa. Não tem, isso aí tem coisas assim que são amigos que deram, são coisas minhas. Vários amigos deram aqui, olha, se você quiser ver. Esse gato é meu, esse águia é de um irmão meu médico que virou fotógrafo, ele se encantou, se apaixonou, porque fotografia tem que ser um negócio de paixão, né? Porque dinheiro é pouco. Se o cara quiser, tem cara que ganha dinheiro, esse cara que faz publicidade, é um absurdo o preço. E tem aquele ali embaixo que é do Juvenal Pereira, que é outro amigo. Tem esse aqui, São Sebastião, que é conterrâneo de seu guria. É Glauco Rodrigues. E aqui embaixo, Luiz Clementino. Aquele outro gaúcho, Léo Dexheimer, aquela gravura ali, acho que é um alito. Lá em cima é meu, aquele lá em cima que está a nenenzinha mamando, a revista Iris, que você não conhece também, eu estou dando notícias do passado, você aproveita. Ela um dia fez assim, me ligaram, né, que eu trabalhei com ela muito, eu publiquei artigo, muita coisa, que deu um livro. No artigo eu recolhi aquilo, fizemos um livro. Aí eles disseram que queriam fazer uma edição sobre nu. Aí eu disse, tem que fazer uma coisa direita, não fazer aquela coisa apelativa, etc. Aí peguei minha filha, que hoje é uma menina de 30 anos, ela mamando com a mãe, e eu mandei isso para eles. Fiz aquela cópia ali, feita pelo o Guilherme Fraconel, que era um cara extraordinário, que trabalhava no Rio, mas depois abandonou a fotografia. Você vê, a porção de gente abandona. Abandonou para comprar um iate pequeno, aquele negócio, foi para lá. Mas ele cobrava bem, mas ele trabalhava muito bem, muito bem. E aí eu mandei, pedi até ele, eu estava viajando, o Guilherme, você fala o seguinte, o endereço é esse, eles estão pedindo, você embala isso direitinho e mandou. Aí no meio do caminho, claro, o projeto da edição não saiu. Aí me mandaram o fotolito, naquela época tinha fotolito, né? O fotolito e com fotos e tal, e a foto, nada. Aí eu deixei passar um tempo, aí liguei para ele, cadê minha foto?
Ah, nós estávamos imaginando uma doação. Mas vocês imaginando sem me perguntar, olha, não vou dar não. Manda de volta isso, porque essa foto é feita pelo Guilherme Faconel, é uma foto minha de família íntima, eu não quero isso por aí. Você faz favor, mandaram. Mas você vê a coisa, a apropriação, a ladruagem, o tempo todo esse tipo de coisa. Então, esperteza, a gente enfrenta isso o tempo todo. E aí vai, quer dizer, o processo criativo entra nisso também. Você, o que mais tu queres saber, guri? Eu queria saber muito... Pode ir perguntando. O que mudou no seu processo depois que o senhor ficou de cadeira de rodas? Ah, isso aí é a razão desse trabalho que você trouxe do Reinaldo. Não, Só dá uma olhadinha lá no documentário. eu na cadeira perdi mobilidade, né? Como você pode ver. E eu disse, eu não posso mais fazer fotografia como eu fazia antes, porque você ir pegar uma câmera dessa e andar com ela na mão é um projeto político. Você tem que... Eu estou brincando com a decisão política, você tem que consultar a bancada, tem que ver para como é que você vai daqui para ali, entende? Bom, isso me restringia muito. Então, eu disse, bom, mas eu não posso passar da depressão, quando você tem que ter uma doença progressiva, etc., cheia de problema, eu quero voltar a fazer fotografia. Então o senhor não fotografou durante esse período? O senhor ficou um período sem fotografar? Um pouco tempo. Aí se eu vou fotografar, então o projeto da exposição que deve acontecer aí, se não houver mais debilidade mental no meio, como houve, do parte da secretaria, do sei lá de quê. Então, eu chamava o projeto assim, a reforma do olhar possível. Ou seja, o que eu me interessa da posição que eu estou, como eu vou fotografar. Porque isso aí é fotógrafo, cara. Isso aí é descobrir coisas, não é hoje, né? Não é de hoje. Então fui fazendo coisas assim, coisas que estão aqui, e dar a eles um caráter decente, né? Porque, outra coisa, isso é herdeira de um trabalho que eu comecei há muitos anos atrás, que se chamava Paisagem Doméstica. Eu sou influência de mim mesmo, entende? Porque você faz, e você está sempre em processo. Essa coisa de você já fez aquilo, não pode fazer outra coisa. Não, isso cresce. Acho que dentro do processo criativo, você mudou, cara. Eu fiquei mais velho, 228 anos, sobre o que eu fazia paisagem doméstica. Ela vem de outro jeito, eu estou com outro tipo de equipamento. Tudo isso muda. Muda, você não pode acreditar que você empedra, congela um certo tempo. Não, a minha paixão é isso. Cara, eu abandonei minha carreira de arquiteto, para desespero da família. Mas aí fui fazendo, e fui bem, né? Deu tudo certo. E aí você vê, tudo aqui tem um monte de coisa, mas muita coisa. Isso aqui foi presente de casamento, aquela lá em cima é em casa. Aquele menino é um menino que estava tocando a música aí, atrapalhando a gente. É ele? O Rodrigo é ele. O senhor chegou a fotografar o mesmo tema antes e depois da cadeira de rodas? Não, só fotografei esse ali, depois da cadeira de roda. Entendi. Cadeira de roda é uma coisa, graças a Deus, recente na minha vida. Porque eu tenho o quê? 55 anos de fotografia. Desde que o primeiro menino nasceu, eu me senti compelido assim, a fotografar a família. Fui fotografando, trocando de câmera. Quando era menor, comprava. E demorou, né? Porque era muito caro o equipamento no Brasil, era muito caro. Você tinha que trazer para cá, você tinha que trazer um diplomata que se retira, que vem anúncio no jornal. Você tinha que ir descobrindo o jeito de obter. Contrabando de alguém que aparecia, um cara que trazia e não queria, vendia. A última vez que eu comprei um negócio enorme no Detimar, que tinha uma loja ali acho que é 203 Norte, tinha uma lojinha pequena, boa, trabalhavam bem. E ele revendia equipamento de pessoas. Tem uma lente que eu comprei, eu adorava essa lente, nunca usei. É uma 180 2.8. Diga. O senhor me falou da outra conversa que o senhor hoje está se sentindo como um maratonista que está com a tocha na mão e vai passar, e quer passar essa tocha. Eu falei isso? Eu sou um irresponsável. Totalmente.
Por quê? Não, porque eu não consigo ir daqui para ali, você que é maratonista. Enfim, E se eu deixo cair essa tocha, vai dar uma merda extraordinária. eu tentaram apagar várias vezes, né? Na Copa, nas Olimpíadas. Hoje, o senhor falaria o quê? Sobre o quê? Para o Luiz Humberto que estava tirando a foto do filho. O senhor... Não tem como falar, porque o meu filho está enorme, cresceu, está com 55 anos. Não, mas eu digo, o senhor falaria o quê? Se o senhor encontrasse com o Luiz Humberto daquela época e pudesse ter dar uns conselhos para ele. Se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, né? Se fosse vender. Não, eu não Ele vou, não ia comprar. não vou fazer isso com o filho. Não, ele talvez quisesse. Mas eu não falaria nada, eu não gosto dessas coisas retroativas, não. Assim. O passado você não pode modificar. Vou fazer uma perguntinha, então. Pergunte-me. Quando você está... Você tem alguma máquina que você gosta, alguma marca específica, que você gosta de estar com ela na mão? Olha, eu quero essa lente, eu quero essa máquina. Ou então eu quero aquela máquina pequenininha ali, os trips que você gostava, papapá. Não gostava, eu usei, porque aquilo não era nem meu, era de alguém. Mas eu tenho, outro dia eu tive saudade da minha primeira Nikon, que custou 300 e poucos cruzeiros, sei lá o que, qual era a mudada da época. Que era o sonho, a Nikon, para mim era o sonho. Tinha um problema sério, ela não abria a tampa assim, não, ela abria assim, soltava a tampa. Eu vejo estava na Inglaterra cobrindo lá um negócio da visita do Geisel, e a câmera caiu, a tampa caiu lá embaixo, empenou toda, né? Só que eu estava trocando filme, não queimou filme nenhum, e era da Abril, e ela tinha ido como stand-by, assim, ela não estava sendo usada. E não caiu a câmera, caiu. Aí eu isolei e fui para lá. Esse acidente acontece. Mas eu sempre usei Nikon, sempre preferencialmente Nikon. E eu sou um cara que tem um grave defeito, uma lealdade mesmo de objetos inanimados. Então eu sempre gostei, porque era uma coisa... Foi engraçado, porque eu fiz uma troca desastrada uma vez. Tinha uma amiga minha que tinha uma Nikon FTN, que era um fotômetro embutido dentro da câmera, porque antes ele era fora, tinha umas coisas que apontavam assim, essa não, essa era dentro. E tinha as células sensíveis, elas eram dentro do prisma, assim, a luz entrava, batia no espelho, entrava para aquele negócio todo, e registrava. Era bastante preciso, tem fotógrafo que tinha horror daquilo, eu achava ótimo. Eu consegui fazer tudo com aquelas câmeras. Eu raramente eu usei fotômetro de mão. Tem um aí Minolta que está descarregado, que é muito bom para estúdio, e dá um trabalhão. Eu usei o fotômetro, na época não tinha fotômetro. O fotômetro através da lente é da Olimpíada de 64 em Tóquio, né? Quando a Pentax apresentou essa câmera. 64 é 60 é Roma, 64 é Tóquio. Então, essa coisa eu tenho, você perguntou, eu tenho saudade dela, porque é muito ligada a você, ela liga muito, entende? Você gosta da Nikon porque ela te dá mais contraste, ela te dá um brilho melhor? Não, porque ela é Nikon. Só por isso. Como é que você pode definir o Luiz professor? Um cara incrível. Não, eu acho que eu procurei fazer bem, e o retorno que eu tenho, eu acho que eu fiz bem. Primeiro, cada aluno é uma pessoa. Esse negócio de você dar uma aula só para todo mundo, você tem que dar essa aula toda para todo mundo e você conversa com as pessoas. Chega a eles, procura entender as pessoas. E ela não, é como eu disse antes, no começo desse longuíssimo depoimento, é que cada um é um diferente, né? Cada um é cada qual. Então você tratar essas pessoas de várias maneiras. Tem gente que tem queixa de mim, mas isso aí, como diz Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Então você não pode contar com a unanimidade de todo mundo. A unanimidade é unanimidade, né? Todo mundo. Tem sempre um cara que... Eu tive alguns alunos assim problemáticos, mas muito poucos, muito pouco. Eu dei aula no total, eu acredito que seja em torno de 14 anos, porque eu tive o período da ditadura, né? E nós fizemos a admissão coletiva, e isso levou 20 anos para a gente ser integrado. E como é que o senhor lidava quando, por exemplo, como é que o senhor conseguia ajudar uma pessoa quando o senhor via problemas no processo dela?
Mas você senta e conversa. Você vê o que está acontecendo, aí isso assim, assim. Você conversa com a pessoa. É preciso parar com essa coisa, o professor tem a visão punitiva. Tem uns que faziam estatística assim, davam tantos MS, tantos SS, por percentagem. Pô, mas isso é um louco, né? O cara fazer isso. Não, eu conversava, procurava ver. Eu não dava a prova. Eu dava 3 trabalhos, ou 4. Eu no começo dei 4 trabalhos, mas era um negócio assim, de você ficar exausto para corrigir. Além dos dramas internos de você estar dando, essa menção é justa, eu vou prejudicar essa pessoa, eu sempre aproximava para a menção superior. E ficava fim de semana, morava na colina da UNB, ficava lá, cara, trabalhando naquele negócio. Eu gosto muito da sala de aula. Mas assim, se eu tiver, como hoje, você conversa, você dá uma aula, mas quem corrige a prova é um assistente, que eu não tinha, né? E depois você corrige o assistente. Então foi assim, muito tempo. Eu, por exemplo, na fotografia, quando eu dei a fotografia, agora no segundo tempo, eu pegava, acabei com aquele negócio, todo mundo tem que copiar as cópias, não, eu quero o contato, para entender o processo. Então você vinha, dava temas, por exemplo, a transparência, olhando para baixo, que a pessoa podia fazer foto daqui para baixo, ver como é que o cara, olhando para cima, tá? Fazer coisas assim, exercício de ver, não essa coisa, porque quando você entra no processo normal, porque a fotojornalismo está um pouco misturado, e eu tinha coisas de fotojornalismo, então eu tinha um que era um subeditor do Campus, né, que é o jornal Laboratório. E aí eu tinha sempre problema com o professor que era editor do jornal, com a cabeça do jornalista da época, né? Eles acham que fotografia é um negócio que deve ser confirmador do texto, não há uma contribuição para se colocar como uma informação, outra informação, que o texto não pode dar, e aí vai. Pode notar. As suas aulas eram mais prática ou mais assim, tipo... Não, como a gente está fazendo aqui. Você trabalhava com reflexão e tinha a parte prática, a prática também. Que essa eles iam fazer no laboratório. Eu não ia para o laboratório ensinar. Eu tinha técnico lá que ensinava aquilo que eu falei mal, cara. Lavar. Quanto tempo eu devo lavar o filme? Aí meu técnico lá. Não foi, eu já tinha saído, que ele fez isso, eu passei lá em visita e vi ele fazendo. Quanto tempo que der, melhor. Não, aí eu, vem cá, cara, me meti, eu não era mais da faculdade. E quando você lava demais o filme, a emoção descola da base e fica aquele troço e não volta. Então, tinha a parte prática e basicamente a parte teórica nesse sentido, quer dizer, em cima da parte prática. E eu tive alunos assim extremamente talentosos, mas nenhum quis seguir a carreira. Por que será? Porque é difícil, cara. Você tem emprego aqui para fotógrafo, assim, em qualquer coisa? Não, né? Eu fui uma sorte, porque eu trabalho para essa sorte, ela não cai do céu assim, não. Então eu consegui fazer isso. Aí encaixei na Abril, 10 anos fiquei lá, mais 4 na Isto É. Depois fui para o Sara. Lá no Sara eu trabalhava também com fotografia, também, depois, né? Porque quando eu fui para lá, o Campos da Paz me convidou e disse, olha, qualquer coisa menos fotografia. Aí como você tem 2 caras, você é professor, você é fotógrafo, eu fui para a gente criou o Centro de Criatividade, era um período pós-ditadura, né? Ou caminhando para o fim. Então os meninos chegavam lá, os residentes, os médicos, os enfermeiros e tal, eles estavam habituados a ficar calados, a não discutir as coisas. E eu entrei na contramão disso, para que eles se reabituassem e abrir a discussão. Você levava um cara importante, eu levei Tizuki Yamazaki, Pompeu de Souza, André Gustavo, fiz uma oficina de dança lá no Sara, coisas assim. O processo todo do McLaren, aquele canadense, que é animação canadense, muito bom. Levei o filme de Vladimir, Companheiro Velho de Guerra, eu acho que é um desses. E esse foi engraçado, porque o pessoal dos escalões inferiores, eu não gosto de dizer isso, mas é o que eu posso. Eu pegava e tivemos que fazer várias sessões, que o pessoal que chegou primeiro em Brasília se identificava muito com aquilo. Então eles começaram a ir a pedir, nós passamos umas 6 vezes
em vários horários, assim. E tinha que fazer essas coisas, você tinha... E aí, depois de um certo momento, o Campos chegou e me chamou e disse, olha, eu quero qualificar mais a fotografia. Não era ruim não, mas era muito... Não tinha conceito, não discutia, entende? Eu disse, eu venho para cá, mas você vai fazer o seguinte, você vai me deixar trazer pelo menos 3 fotógrafos de um nível intelectual maior. Aí, eu tinha pelo menos 2 no grupo antigo que eram muito bons. Mas ele não fazia essa coisa da discussão, da busca do entendimento, uma coisa mais aprofundada. O que é isso? O quê? Como assim a busca do entendimento? Isso que nós estamos falando aqui, cara, o tempo todo. Isso, você compreender o que é a fotografia, qual é dentro do processo, com que ela se envolve, como é que o cara produz, o que é que acontece com as heranças. Esse troço todo que a gente falou agora. Entendi. Isso ele não era exatamente refratário, mas ele não tinha um equipamento que provocasse esse tipo de coisa. Então ele concordou. Eu levei 4 pessoas e fizemos um belo trabalho. Trabalho muito bom. Esse Campo da Paz ele era muito rígido, ele era muito... Não, ele não era rígido, não, ele era muito duro para certas coisas. Tinha uns amigos que trabalhavam lá, o Oswaldo Meirelles, você deve ter conhecido ele. Não era o quê? Ele era um dos que faziam... Era um dos fotógrafos lá dentro e... Isso deve ser depois de mim, porque senão... trabalhava no laboratório. Aí, quando você falou que ele era... te convidou em menos fotografia, disse, olha, se lá tinha um laboratório... Não, eu que disse menos porque eu estava cansado, eu vinha de uma encrenca com a Isto É gigantesca. Então eu estava atolado até a beira de ressentimentos, né? Por isso que eu pedi, não que nada lá... Porque lá houve espaço, ele não me chateava, não incomodava. Ele era meu amigo há anos. Então ele tinha maior respeito. Aí fui fazendo, veio coisa muito boa. Teve um dia que eu tinha um colóquio latino-americano de fotografia. Eu não sei se esse que eu mandei era Cuba, era no México. Eu botei, eu mandei coisas e junto com os meus eu mandei dos fotógrafos do Sara. E vários foram aceitos. Porque tinha uma triagem, né? Depois você expunha, eu acho que foi Cuba. Cuba estava meio sem dinheiro, não editou como é que se diz? O livro, fazer um catálogo, que era um livro, um negócio desse tamanho, com os textos e com as fotos. E aí foi isso, quer dizer, isso foi uma das aventuras. Isto É, Sara. Depois do Sara, eu voltei para a universidade, né? Foi o período, quando eu fiquei lá no Sara, 5 anos, foi o suficiente. E aí eu voltei para a universidade. Agora, a universidade tem coisas assim muito esquisitas, né? Ela é um lugar onde as pessoas... Tem gente boa, muito boa, senão ela não estava como está. Mas ela podia ser muito melhor, não fosse a coisa tão separada, tão fragmentada, porque você pudesse ter contatos maiores, motivar as pessoas para trabalhar com você e você com ela. Mostrar... Eu tinha um projeto que eu fui decano de extensão um período lá, fui 2 anos. Aí a ideia, eu fiz um projeto que era assim, você além de professor, o que é que faz? Porque tem, né, tinha cara, quando nós tivemos, como era o 30º aniversário da UNB, eu fui fazer o discurso. Eu faço coisa, cara, eu recebo cada incumbência. Aí quando eu acabei o discurso, um camarada subiu ao palco, sem ser chamado, sem ser convidado, e cantei aquele negócio, eu sei que vou te amar. Uma voz linda. Aí a academia logo fica tudo de ovo virada, né? Porque eles têm um negócio assim. Aí ele cantou um negócio lindamente. Essa coisa, quer dizer, a coragem do cara de enfrentar o auditório cheio, cara. Ali os 2 candangos cheios até a beira. O cara sobe e canta bem, porque se eu fosse fazer isso, eu ia desafinar na primeira nota, pô. Então, assim, dentro de uma comunidade, eu estou vendo agora, estou no Sara, como paciente, né? Tem um programa de dança nas sextas-feiras. E não é a dança para você ensinar balé e coisas assim. É um negócio para você se movimentar no ritmo. E tem uma professora de educação física, quem dá isso, gaúcha, viu? Ah, é? Você vê, de vez a minha vida está povoada de gaúcho. Eu tinha um avô gaúcho, só que era de família baiana, isso já contaminava um pouco, né? Com todo respeito, acho que os baianos são fantásticos. Mas os gaúchos são metidos a macho e os baianos a inteligentes, né? Então... E no Nordeste você tem uns Um personagens... macho inteligente. Hein? Um macho inteligente. Se for, meu avô, com essa mistura, é verdade. Mas aí, onde é que eu estava?
Academia? Não, academia sim. Nós podíamos ter feito grandes coisas. Olha, o FMG, eu tenho uma amiga lá, Beatriz Dantas, ela era professora lá, já deve ter aposentado, tem anos que eu não vejo a Beatriz. Ela foi incumbida de fazer retratos de professores da UFMG. Ela fez coisas lindas. E a Beatriz era quietinha, assim, você tinha a impressão que ela não era de nada, né? Ela foi minha amiga, assim, eu não tinha nem visto o trabalho dela. E ela me mostrou a coleção de fotos, assim, a coisa inventiva, a coisa bonita, e ela é uma pessoa serena. Quer dizer, a outra coisa. Eu fui editor do Jornal de Brasília, né? Então, o meu time era assim, era o Marco Santilli, que é meu amigo, que esteve aqui a semana passada, que é um cara que fez arquitetura até um certo ponto, depois abriu mão para fazer fotografia. A fotografia é paixão, cara. É paixão perversa, porque você sabe que você vai ter dificuldade de ganhar dinheiro, você vai haver em ser aceito, e vai por aí. Então, uma coisa que se erra muito em jornal é o editor, é um cara que é o feitor, assim, ele representa a direção. Ele não se coloca como membro da comunidade fotográfica, não, se coloca como um cara que cobra. Então o cara chega assim, atrás do que você não fez. Ele não elogia o que você fez, ele vai atrás do que você não fez. Pô, Arthur, tu não fez aquele negócio aqui? Aí você está sempre em débito, entende? Sempre em débito. Aí eu tinha assim, o Marco Santilli, eu tinha o Samuca, que fez arquitetura até um certo ponto, depois concluiu em comunicação. Eu tinha o Guilherme Romão, que era fotógrafo assim de pequenininho, mas era de briga, né? Fazer coisa, não enjeitava trabalho. Filho também de um fotógrafo comercial e tal. Tinha o Walter Sanches, que tinha sido um funcionário da FUNAI e que fotografava aquelas fotos dele, era assim, teto que não acabava, ele degolava as pessoas, né? Aí ele sentou lá, eu digo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse cara? Aí ele fui amestrando, porque o coloquial eu acho fundamental em qualquer coisa. Você chegava o cara com o contato e dizia, mostra aqui. Aí conversava com ele, como eu tinha feito com meus alunos, entende? Olha isso aqui, você... Teve uma do Samuca que ia ser lapidária, eu conto na frente dele até hoje. Tinha um negócio estranho, porque o Brasília é cheio de coisas esquisitas, né? Era uma dupla, era um cara forte que fazia o Batman, e um cara adulto, menor, também fortinho, que fazia o Robin. E eles se apresentavam na ponta aqui do Conjunto Nacional. Aí nós soubemos, Samuca, vem cá, vai fotografar esse negócio lá, que isso é uma loucura, esse negócio aí, vai lá e fotografa. Ele foi, voltou atrasado, chegou lá carregando a bolsa. Samuca, os filmes para botar no laboratório? Eu tenho que falar com você, disse, depois, vai lá. Aí ele, quando vieram os filmes, porque eu tinha um laboratorista também, ele trabalhava com todos os processos errados, no tapa, mas ele era muito bom, ele tinha um negócio qualquer que compensava. Ele tinha um negocinho de pé, um aparelhinho de pé, que ele ia expondo as fotos e puxando o filme. E aqui, tá. Eu trouxe andando, né? Ele pegava o filme inteiro. Não sei como ele fazia aquilo, mas andava rápido, né? Técnica errada, ele botava tudo dentro da mesma banheira na mesma hora. Ótimo para grudar, né? Mas nunca aconteceu. Aí eu resolvi não mexer com isso. Se está dando certo, time que ganha não se troca, né? Não se mexe. Aí eu fiz o seguinte, adaptar os caras ao que eles podiam fazer melhor. Guilherme Romão era para os troços complicados, que ele era pequenininho, era safra, ele ficava embaixo, às vezes a filha de fotógrafo, ele ficava bem pequenininho ele. E ele é bom, tudo conhecia bem técnica e tal. Fumava feito um louco, morreu de câncer no pulmão. E aí tinha o Samuca, que era o grupo assim mais intelectual. Tinha o Antônio Pinheiro, que era filho de um cara que é operário de obra, era estudante de arquitetura, foi cassado pelo aquele decreto 477, que podia jubilar o aluno a partir do critério da reitoria. E o Antônio Pinheiro, ele era muito bom. Comecei a ganhar espaço assim, no Jornal de Brasília, página dupla do meio do domingo, não tinha anúncio. Eu consegui fazer, não tira anúncio. E botava as fotos, fazia um ensaio. O Toninho Pinheiro, eu pedi para ele fazer operário de obra. Ele fez um negócio muito bom. O Marco Santilli fez a superquadra. E eu fazia o seguinte, mínimo de texto. Tinha um olhinho explicando o que era e mais nada. Aquele limpo, só fotografia. Outra coisa, não corta a fotografia. Não, a fotografia nunca era cortada. Porque a fotografia é uma coisa inteira, não é. E se você corta, vai ajeitar a Mona Lisa para ficar melhor, ninguém pensa nisso, né?
Mas na fotografia minha, o cara pensa. Outra coisa que eu tenho horror, não cabia no jornal, porque não se põe isso, é você atravessar a foto de um lado para o outro, fica aquela lombada do livro assim, onde você tem que ver assim para ver e brilha. Outra coisa que me aflige, reversão. Foto que é cor, passar preto e branco. Tinha até gente boa que eu conheço que dizia que a foto só é boa quando você pega a cor, você transforma ela em preto e branco. A cor é elemento de linguagem, cara. Você não, não, eu não gostei, vamos tirar os verbos desse texto aqui. Aí fica assim, a coisa chega a nível de, você está rindo, mas você chega a nível de enlouquecimento, assim, prêmio Nobel de enlouquecimento, porque não tem nada que bata aquilo. É uma loucura. E então, eu fiz assim, adaptar os caras às condições dele. Eu tinha um que era um rapaz bem ingênuo, bem simples, que tinha vindo do Espírito Santo fazer serviço militar aqui. Aí ele resolveu fotografia. Ele dizia assim, eu sou um picareta, né? Porque eu sou um fotógrafo. Não, senhor, você é um fotógrafo, pelo amor de Deus. Que picareta? Então também sou. E eu não quero ser não, meu filho. Vai arrumar outro. E ele era o cara que fazia assim, coisas inocentes, onde tinha animais, onde tinham pessoas meio abandonadas. Ele tinha um tipo de sensibilidade assim. Ele ia fazer isso. Então você tinha que pegar essa turma e foi bom. O jornal duplicou a circulação. Depois que a gente entrou lá, eu fiquei 6 meses. Meu destino é 6 meses no lugar, exceto os anteriores. Então, era isso. Quer dizer, você trabalhar o processo criativo é esse também. Você trabalhar com os outros, cara. Se você é mais experimentado, eu acho que você tem uma obrigação. Quando você não vai se oferecer, ficar na porta do jornal, tá? Mas se você é chamado, não fugir. E aí fizemos isso. Professor, você sempre foi fotógrafo jornalístico ou teve uma outra... Assim, não, eu sempre fiz 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu comecei, meu negócio era ensaio a cor. Era isso que eu fazia, que eu publiquei, inclusive. Minha entrada na Abril se deu pelos ensaios a cor que eu publiquei na Cláudia. Depois fiz várias coisas, matérias grandes. A Cláudia sempre foi um lugar assim bom de eu trabalhar. Eu fiz uma matéria sobre Brasília, levei 4 meses fazendo. Porque eu estava aqui, né? A matéria não tinha prazo, eu ia fazendo. E sempre tive. Eu tenho assim, olha, você ter trabalho, está nesse livro aí. Tem o jornalismo, tem a família, tem a paisagem doméstica, que é um desdobramento dentro de casa, mas é que é a cor, e são objetos sem gente. E tem o Homem e o Espaço, que é um trabalho também feito em Brasília. Que mais que eu tenho? E isso aí, basicamente. Tem o Cerrado, que foi minha tese de doutoramento, que acabou não sendo feita, né? Porque eu estava acabando e quando veio o golpe de 64... Como é que o senhor lidava com a censura? Eu nunca tive problema com a censura. Mas então o senhor, porque algumas pessoas tinham problemas sérios e acabavam se autocensurando, né? Não, eu nunca tive, não. Eu tive eu acho que eu contei para você, o negócio do Médici, do microfone. O Médici, quando ele ia falar, ele gravava, né? Porque era sempre com o ministro, coisa solene e tal. Quem gravava era a TV Nacional. Mas quem vinha para cá era a técnica da Globo para supervisionar, né? Eu dirigi e tal. E tinha um cara que veio, que era um cara assim, olha, nós dois trepados um no outro, ainda ficávamos devendo. É um cara imenso, Arnaldo Artilheiro, atendia pelo doce nome de Arnaldo Artilheiro. E ele, para você ter uma ideia do peso do cara, ele, no primeiro ano que ele lutou judô, ele foi o campeão carioca. É um aprendizado rápido. E esse cara, e ficava aquela coisa. Aí, aquilo nós não tínhamos microfone lapela, né? Era um microfone prateadinho, comprido, tu enfiava aqui dentro da camisa. Aí eles viram pela técnica que era o Médici, que foi o pior dele, né? Se é que é a pior na ditadura. Ele, gaúcho. Não, para ela ficar pensando que só tem gente boa, não, minha filha, eles pertencem à humanidade. Aí, exceto não, só o Médici e o Costa Silva. Os outros não, era carioca só para pagar meus pecados. Tinha um cearense, né, que era o Castelo Branco, e foi por aí afora. Então, aquele negócio caiu
E era um negócio ruim porque era preso naquela correntinha de bolinha, né? Sabe qual é, né? Bolinha tem uma cama assim, você põe a bolinha, é pequenininho, viu? Ruim, porque eu tinha um fotômetro com aquilo, quando você puxava, pegava na barba, era uma alegria. Entendi. Então, eu não tinha não, isso era da microfone dele. Aí ele, naquele microfone, caiu, aí o Arnaldo Artilheiro, todo cheio de coisa, foi lá para pegar puxar o microfone de volta, né? Significava você pegar na camisa de Sua Majestade. Aí, quando ele foi fazer isso, os fotógrafos, os cagões, todos baixaram a câmera. Eu aí, fotografou o único. Aí a Veja deu. Abriu a foto assim na Seção Brasil. Bom, aí passou, ficou por isso, né? Aí um dia chegou o fotógrafo do Estado de São Paulo, que nós descobrimos depois que ele era dedo duro. Aí ele disse, Humberto, Felberg, também gaúcho, que era o assessor de imprensa do Médici, com o qual ele levou um ano para falar, ver como ele respeitava a imprensa. E ele era um médico que tinha um programa de televisão lá em Porto Alegre. E ele era o único cara que ele conseguia assim de imprensa, ele convidou, o Felberg foi. Ele era médico, inclusive. E aí esse cara, esse fotógrafo, nosso coleguinha, veio e disse assim, o Felberg está muito chateado aí. Eu, com o quê? Um cara fez assim, publicou a foto do presidente, negócio desrespeitoso. Eu disse, deixa eu te falar um negócio, eu não topo recado. Se o Felberg está zangadinho, ou fala direto comigo ou com o meu diretor de sucursal. Mandar recado, não. Você sabe que fui eu, foi o único que publicou. O único que fez, o único que publicou. Vocês todos ficam feitos uns merda, com medo. Aí ele ficou quieto, aí não deu em nada. E tinha coisas assim, você embate com segurança. Segurança tinha um caba forte. Aí um amigo meu dizia assim, tem uns cabas fortes grandes e tem uns pequenininhos. Não mexe com o pequenininho porque eles não podem dar soco, mas eles atiram bem paca. Então a gente vivia nisso. Ai, ai. Vou ver a bateria aqui. Como é que o senhor já pensou alguma coisa sobre imagem e movimento, sobre cinema, sobre essa estética? Eu gosto muito de cinema, não tenho a menor vontade de fazer. Menor. Não sei porquê, mas não tem. Todo mundo pensa também que sair da fotografia estilo para a fotografia de cinema é um upgrade. Não é. É feita a coisa de pensar que documentário, curta-metragem, é caminho para longa-metragem. Não, documentário é um gênero. E tem que ser tratado desse jeito. E aí, meu caso é esse. Fernando Duarte, uma vez, você conhece, né? Ou não? Fala para ele quem é, você que vai... Fernando Duarte, Sim, fotógrafo é de cinema. de cinema. Não sei quem é, não. Ele parece piada. Fulano... Arthur, aquele que é fotógrafo, não sei o quê, conheço não. Mas o Fernando é um grande fotógrafo de cinema. Ele é da mais antiga, não é do tempo do Walter. Ele seria pai do Walter, ele é um cara da minha idade. Mas está ativo, assim como eu, ele está animado. O Fernando Duarte, às vezes, me convidou para fazer a fotografia de um filme que ele dirigiria. Eu agradeci polidamente e me retirei. Não tem, sabe, porque você não tem gosto. Eu acho a Miss Brasil bonita, mas eu não quero casar com ela, entendeu? A comparação é boa. Eu tenho a minha, eu acho mais bonita que a Miss Brasil. Eu também. Você também, viu, Thaís? É? Ele está puxando teu saco aqui na minha frente, descaradamente. Descaradamente. Então tá. Como é que tá a bateria aí, Thaís? Olha, já tá 10%. Tá, ok. Já tem um tempo bom aqui já. Legal. 1 hora e 10 E minutos. como é que tá aí? Aqui pode ser 8 horas, se quiser. E aqui? Aqui tem 1h09 gravado. Maravilha. Quer fazer alguma pergunta, Thaís? Pode perguntar, Thaís. Não, depois eu vou sentar para conversar. Não. Quero Vai fazer fazer. uma Tem que ser agora. Conversa agora, Se Thaís. você tiver, faça aí. Pergunta que, dependendo da pergunta, eu vou querer ser o seu orientador ou não. Ixi. Nossa, Se- que responsabilidade aí fazer uma pergunta tão singela. Faça assim já. Agora eu vi aquela reportagem ali, A Luz do Mestre. Aquilo eu guardei, não é narcísico, não. Aquilo foi uma coisa extremamente carinhosa de um ex-aluno meu, que é diretor hoje do Estado de Minas. Aquilo foi feito em Estado de Minas. Ele me deu uma página no Caderno Cultural, me mandou um xerox em papel bom, porque o xerox vem naquele papel, ele também mandou, mas ele aí mandou esse aí, Carlos Marcelo.
Como é que é esse o seu trabalho com a luz? Por quê? Como é que é essa visão da luz para o senhor? A luz é tudo, cara. Se você não tiver no escuro, você conhece alguém que fotografa? Então pronto. A luz é teu cúmplice. E você tem que tratar bem. Porque ela pode te trazer uma... Se você não descobre a luz como um elemento assim capaz e fundamental na obtenção, fotografia quer dizer isso. Escrever com a luz. E aí estamos. Ela é tudo, a luz é tudo. Porque sem luz você não vê. Se a luz não for boa, você... E o escuro? O escuro, deixa para ela que ela vai inventar uma tese complicada, tu pergunta para ela o escuro. O escuro é a ausência? Falar sobre a ausência, né? O escuro, começamos assim, o escuro é a ausência de luz. O resto é o resto. O resto é fotografia. Primeiro nas trevas, né? Mas diga lá, que mais? Então, quais foram os fotógrafos que influenciaram a sua carreira, assim, as várias fases dessa carreira? Tá. Já fala um pouquinho pra gente sobre isso. Para começar, para mim, o start assim, da paixão pela fotografia foi o Cartier-Bresson. Eu não fotografo nada parecido, nunca, nem com... Mas eu acho isso influência, não é para você repetir. Ela sempre é um sinal de que há alguma coisa à frente que você segue e que vale a pena. E tem a influência confirmadora, que é você faz um trabalho e de repente você vê na mão de um consagrado uma coisa igual. Eu já abandonei, inclusive, trabalho assim. Comecei a fazer um trabalho, aí um fotógrafo americano fazia igual, com o mesmo espírito. Aí eu cancelei o meu. Fiquei só com as fotos que eu gostava mais, não parei. Tem fotos assim que você diz... Vou botar aqui mesmo, só que diferente. Não, só que eu vou botar aqui assim. Então, beleza. O som gravando, câmera principal, câmera secundária. Aí, professor, Seu. já está gravando, já? Tranquilo? Aí eu vou pedir só que o senhor passe as fotos e comente sobre elas, sobre como é que foi o processo criativo do senhor. em cima Mas não delas. dá para comentar cada um, né? Outra? Não, como o senhor quiser. O senhor fique bem à vontade. Acho que o senhor se sentir mais à vontade. O menino passou 15 no total. Tem umas aqui que eu não... Tem um negócio de editar comigo, só eu mesmo. Reinaldo é uma pessoa ótima, a gente tem muita identidade, mas tem umas coisas que falta cor. Tem coisa que falta cor. Quando o senhor quiser, tá bom? Posso começar? Bom, isso aqui já foi explicado num outro trecho, que quando eu fiquei em cadeira de roda, isso me tirou a mobilidade, me tirou a rapidez, me tirou uma opção de coisa. Sobrou o olho. Então, acreditando nisso, eu voltei a fotografar e fiz um projeto que se chamava Reforma do Olhar Possível. Esse que deu, inclusive, uma quizumba aí com a Secretaria de Educação, que não vale a pena comentar. Porque é um negócio estranho, você estabelece uma comissão, foi o que eu estava dizendo, esse negócio de falar que eu sou um velhinho de 82 anos na época e que tem um currículo enorme, que não podia ser... Não é meu currículo que está sendo julgado, é o trabalho especificamente que é... E então isso levanta outras questões, ou seja, como se constitui essa comissão e como uma comissão que é constituída da maneira que a gente não sabe qual é, quem são essas pessoas, não tem uma pessoa que esteja ligada a artes visuais, julga esse trabalho. Eu estou me propondo até na próxima comissão julgar trabalho de violeiros, que eu não sei nem onde está, se o braço da viola é para lá ou para cá, eu vou julgar uma coisa dessa. Aí isso ficou assim uma coisa que me incomodou muito, foi essa questão perversa de como você... Por que julgado, por que é feito assim, como é resolvido isso, que nunca foi explicado. Aí veio a história, aí eu saía, meu projeto era o seguinte,
Eu acho que o possível muitas vezes é maior do que o impossível. Então, se eu fosse abraçar o impossível, isso, nada disso tinha aqui. Isso não vai mudar o mundo, mas muda a mim. Tchau. E então ficou assim, o que tivesse ao alcance do meu olho e o que me interessasse, eu ia fotografando. Hoje a digital te permite uma coisa boa, que é você fazer as fotos e editar na hora. O que você não gosta, você joga fora. E aí foi. Aí começa, são coisas, são herdeiros de alguma maneira, de um trabalho que eu fiz há muitos anos atrás, chamado A Paisagem Doméstica, que trabalhava exatamente no encontro dessas pequenas coisas que estão perdidas na banalidade, né? Então, aí foi assim. Isso são toalhas no banheiro. Esses são batons em cima da bancada do banheiro. O banheiro é um universo, cara. Se você tiver com vontade, você descobre o diabo no banheiro. Esses batons não são meus, tá? Da minha mulher. Aqui pequenas coisas. Você encontrar, por exemplo, o chuveirinho do banheiro, que é assim, que está pendurado na barra, uma coisa assim. Ele tem interesse, isolado, assim, trazido à tona, né? Porque a gente passa por isso todo dia sem ver. Quando você isola, a coisa ganha outro interesse. E esse é que eu pretendo. Eu não pretendo unanimidade nem aplausos gerais. Quando eu faço as minhas coisas, eu busco alguém que esteja sintonizado na mesma onda. Quer dizer, eu espero que existam pessoas sintonizadas na mesma onda. Aí você vai vendo coisas do quarto de manhã cedo, as meias em vitrine de shopping, a cama com etc, etc. Isso aqui é o quarto de novo. Aqui as persianas do quarto. Aqui ainda outras coisas que eu não lembro. É o quarto, são as cobertas, etc. Aqui são os porta-retratos que estão ali. Eu fiz muita coisa sentado aqui, até tem pouca coisa aqui. O Rinaldo separou pouco material que é feito aqui em cima da mesa. Aí você trabalha aqui do jeito que dá. Essas descobertas, assim, as combis do Instituto de Arte lá da UNB, eles pegaram um monte de combis, de carcaça de Kombi, pintaram e fizeram um evento. Eu nunca soube, eu passei um dia lá e descobri isso. E isso todo mundo sabia, acho que menos eu. Aí tem essas coisas assim, uma sequência. Eu acho que é a luz, cara, que confere importância a essas coisas. Ela traz surpresas. Essa aqui, por exemplo, são almofadas e um sofá. Aqui a cadeira, a gente brincava aqui, o Rinaldo, quando ele estava editando, porque essa cadeira toda hora aparecia, então ele dizia que era eminência parda. Ela toda hora dava uma chegada aí. Então é isso. Quer dizer, nós estamos trabalhando essa exposição. O meu, pode ser a minha pretensão, mas eu queria que essa coisa fosse isso assim, uma espécie de... É possível você fazer coisa, dependendo do limite que você tem, é possível você fazer bom trabalho, considerando esses limites. Você não pode se entregar a ele, mas isso é uma mensagem assim para as outras pessoas, que eu vejo tanta coisa no Sara, vejo tanta, nessa aula de dança que eu tenho na sexta-feira. Outro dia entrou lá um velhinho negro, pequenininho, ele dançava feito um louco, porque eles põem a música e cada um dança do jeito que dá. Então esse velhinho entrou, assim tinha a muleta, encostou a muleta e dançou lá um tempão. Mas é um negócio fascinante, assim. Outro dia, todo dia tem uma história. Outro dia um cara ia passando, ele viu aquilo e entrou. Ele dançava bem, com uma tala na perna, assim, dançava lá. E da última vez, tinha um menino pequenininho, com uma perna mais curta do que a outra, e ele dançava ajoelhado, né? Ele dançava bem, animadíssimo. Quer dizer, essa ida ao Sara me permite uma reflexão assim sobre
o gênero humano, né, a conduta das pessoas diante da sua adversidade. E tem sido para mim um aprendizado, o tempo todo essas coisas, o tempo todo. E aí é isso. Quer dizer, eu estou fazendo, eu parei um pouco para poder dar tempo, porque já estava em 80 e tantas fotos, e eu não quero, dependendo do formato, dependendo do financiamento, eu não quero fazer entre 30 e 50. Se for 50 é desse tamanho, se for 30 é maior. Tá? É isso aí. Isso é que envolveu essa pendenga toda, essa conversa maluca aí, sobre que eu sou um velhinho de 82 anos, na cadeira de roda. Cadeira de roda eu sei o que é, agora velhinho eu não tenho a menor ideia do que eles estão falando. Cadê o velhinho? Pois é, cadê o velhinho? Eu olho todo dia no espelho e esse pessoal ficou louco. Ou é outra pessoa que está tomando meu lugar. Mas é isso. Aí a gente continua, né? Eu tenho que continuar vivo, mas fazendo as coisas que eu gosto. Eu gosto muito de dar aula. Eu cansei na universidade, foi da repetição, da rotina, que cansa um pouco. A gente vê, eu não tirei licença, não sei se tirei licença sabática para você ir para outros lugares, porque a licença sabática é no sentido de você se qualificar. As pessoas pegavam isso e ir para a praia. Talvez, se você for atento, até se qualifique indo para a praia. Você não pode abrir mão da sua característica principal, que é pensar. É o uso da inteligência, né? Se bem que usam mal, alguns usam mal para o diabo, quer dizer, usam para o nosso mal, eles usam bem para eles. Esses caras que estão soltos aí. E é isso. C'est la vie, como diriam os alemães. Os alemães? É. Ai, ai. Então tá bom. É isso aí? É, acho que é isso. O que é que tu quer? Não, Tá tudo certo. de todas essas, o senhor tem um mais apreço? Não, Dessas vocês que eu- sempre fazem umas perguntas desse tipo. Tem mais apreço, é tudo filho, cara. Você não gosta mais do filho do que o outro. Mesmo os doidos você não gosta menos. É verdade. Você não tem isso tudo. Se passou por mim, cara, incorporou-se à família. E eu não aborto filho com deficiência. O senhor os assume, né? Ah, direto. Mas a fotografia é um troço muito rico. A Tati que usa pra baixo. Se você prestar atenção. Agora, eu acho um desrespeito a forma como ela é feita a certas horas. Uma vez eu sempre, quando precisava de mim, eu sempre dei apresentação, coisas assim, quando eu gostava do trabalho. Quando não gosto, havia no Rio, uma época, um cara, como é que se diz, um crítico de arte, que ele fazia apresentações mediante remuneração. Vender a apresentação é se vender, cara. Ainda mais um crítico, né? Aí um dia chegou uma moça aqui, ruim, mas é ruim, sabe aquele negócio ruim de você não saber onde ela conseguia botar tanta ruindade? Aí ela veio com as coisas bem banais, bem banais. Assim, Coluna do Supremo, em alto contraste, com o filme Codalite, é um filme que eu nem sei se vocês conheceram. Aí tira todo o cinza, fica só preto e branco. E aí veio, trouxe uma batelada daquilo, mostrou, aí disse assim, eu queria que você fizesse a apresentação. Aí eu fiquei calado, para pensar como ia dizer não. Aí fui segurando, o negócio não saía. Um dia ela encontrou comigo num evento aí qualquer. Disse, a minha apresentação não deu, né? Eu disse, não. Pronto. Encerrou o papo. Ela mesmo desconfiou. É isso. É isso, né? Não vamos tomar mais o tempo da pessoa, né? Muito obrigado, professor. Não, eu que agradeço. Professor, Cada obrigado. Desculpa minuto é pelo um nosso aprendizado. atraso agora, Não, viu, não, que a gente Cada tava- minuto é um aprendizado assim fantástico, inestimável. Eu também tive alguém em algum momento que me ensinou, cara. Essa é a tarefa da gente. Passar um para o outro. Tá vendo como o senhor é o corredor? Que Como é passa que é? a tocha? Tá vendo É. como o senhor é o corredor que passa a tocha? Eu não falei isso, mas você entendeu assim. O que é que eu posso fazer? Falou É assim. porque ele está doido para fazer maratonista. Ele é doido para ser um maratonista. Maratonista. É, baterista em chamas, né? Com essa barriguinha. Em chamas. aqui. Pegando fogo. Essa Não sabe, eu barriguinha brinco aqui, que a eu gente tem que... Eu estou melhorando, então eu estou indeciso qual a modalidade olímpica que eu vou abraçar. Se é salto ornamental ou 100 metros com barreira.
100 metros com barreira é assim, a barreira é uma pedra pequena que você tem que pular. Ou então faz o steeplechase, né, que é uma outra... Você tem a barreira e tem água depois, né? Agora, essa poça terá uns 3 centímetros de largura e meio de profundidade. Eu venho correndo, correndo é maneira de dizer, empurrado na cadeira, e aí sai e faço assim. Pronto. 10. Nós vamos levar, eu e os outros, que eu vou correr contra alguém, deve levar umas 6 horas e meia para cada obstáculo. Mas a gente consegue. Não, E aí mas está aí. eu acho que se fisicamente está mais complicado, eu acho que aqui o senhor viaja O tempo o todo. mundo todo, não é? E não precisa de passaporte. Não é? Eu, quando estava no Saralago, eu fiquei 5 anos lá no Saralago. Eu, como parte da terapia, a chefe lá das fisioterapeutas, o que é que ela Larga fez? essa câmera. Mas a gente gruda, fica, né? Dá sossego, Quem cara. gosta é... Você sabe que há casos assim de divórcio seríssimos por pessoas que enchiam a mulher por causa da câmera, né? Saber Divórcio? disso. Não, mas eu casei com ela por causa da câmera, então deu tudo Ah, certo. bom. Quer dizer, tu é um canalha assumido. Sempre fui. Mas, então, como parte desse trabalho, eles me atribuíram falaram comigo da possibilidade de fotografar aquele trecho onde eu estava, do Saralago. E eu fotografei, eles fizeram uma exposição, foi muito boa. Está lá no Saralago, mas ele era bem na entrada, mas alguma alma esclarecida jogou ele lá para dentro de um buraco que não tem luz direito. E aí o troço também ficou todo engruvinhado, assim, eles refizeram as fotos. O Sara tinha uma estação gráfica. Não tem mais. Não, eles andaram demitindo o pessoal. Muito bom. O chefe Albert é um belga. É um cara bom, cara. Eu tomei contato com essa produção digital e essas facilidades nisso. Porque ele chegava, eu pegava aquele cartão de memória, botava lá, saindo a foto, e lá no lago, uma moça que era minha, como é que se diz, terapeuta, ela mexia com isso, a meu comando ela editava, apertava lá uns botãozinhos, e aí ele vinha aqui para coisa de arte gráfica. E aqui ele já ampliava negócio grande. Ficou bonita a exposição. Agora, o lugar é meio inalcançável, né? Porque o Lago Norte, e tem um problema que sábado não funciona, domingo também não, é um hospital, né? Aí diminuiu bastante a possibilidade. E outra coisa, se esse negócio não se resolvesse, tem umas galerias aí que eu faria exposição lá, só que nenhuma me dá acesso, você sabe? Tem uma que se chama Referência, ela mudou, não sei onde ela está, mas o negócio tu tinha que subir uma rampa assim, depois um degrau. Aí a outra é Alfinete, uma amiga minha, Zuleika, não sei se você conhece a Zuleika Souza, que era fotógrafa do Correio. Ela juntou-se com outro amigo meu, que é o Zé Roberto Bassu, que é arquiteto, aposentou aí da Terra Capa e está fotografando, retomou. Porque ele já fotografava, mas agora é umas coisas bonitas que ele fez. Tem gente a dar de pau, o problema é sustentação, trabalho, né? Bolsas, emprego, nada disso acontece com facilidade, mal remunerado. Tem uma coisa que eu esqueci de perguntar. Pergunte-me. O que a faculdade de fotografia, a formação em arquitetura influenciou a fotografia do senhor? É tudo da mesma família, cara. Tudo da mesma família. Diziam muito assim, você acha que você tem influência da arquitetura na fotografia? Eu no primeiro momento disse, não, mas tem muito. Depois, com o tempo, eu fui descobrindo o certo tipo de construção para certas imagens, entende? O entendimento do papel da figura dentro do quadro. Um amigo meu veio aqui de São Paulo, num evento que houve aí do museu, eu fui pautado para fazer uma palestra com ele. Ele veio aqui e disse, você o tempo todo procura as diagonais. Ele levantou e foi lá e mostrou que era do gato. A diagonal do gato. Eu ia falar das linhas, né? Acho que é uma coisa bem arquitetura mesmo. As linhas da sua fotografia. Isso. Quer dizer que dentro da fotografia tem coisa, né? O silêncio Você só tem inexistente. identificações, né? Então,
Você é técnica de Eu edificações? eu fiz escola técnica, fiz edificações. Você vê, cada um é uma surpresa, cara. Ela ia ser arquiteta, E, mas aí o cinema... Não, a Aí faculdade... eu fui fazer artes visuais, a minha mãe quase enlouqueceu, né? não, as mães estão aí para enlouquecer. A minha não. Não, todo mundo esquece que elas são, a mãe e pai, sempre responsáveis pelas nossas desgraças, né? Nossas coisas. Eles são, e nós somos vítimas. Quem é que mudou a fralda da gente a vida inteira? Quem é que ficou acordado porque você não chegava em dia de chuva? Tem essas coisas assim, é fácil esquecer, né? Eu acho que é uma sacanagem com os pais. Pronto, vamos deixar descansar, né? Não, eu estou descansando. Para mim isso não pode ficar. Não vai ter pão de queijo que as moças. Não, imagina. Se Tá, vieram vão aqui ter por que causa ficar- do pão de coisa, lascaram-se. Vamos ter que ficar desde as 2 até as 8 assando pão de queijo, coitado. Mas é isso aí. Então tem essa coisa. É isso que eu tinha falado no meio dessa conversa imensa que nós tivemos hoje. A resistência, a inaceitação da fotografia como sendo uma profissão e um trabalho de criação. Então, professor Humberto, sou o professor Humberto Luiz. Luiz Humberto. Luiz Humberto. Só, o professor Só. você pode deixar, hein? O que você diria para os jovens hoje que está começando fotografia? Porque eu sei que a questão de olhar é uma questão diferenciada. Cada um tem um olhar, cada um faz a sua leitura. Mas assim, o que você gostaria de falar com um jovem hoje que começa a ter uma câmera na mão e... Não vem com ideia na cabeça, Não. pelo amor de Deus. Esquece da ideia. Eu atiro em você, Araújo. Meu revólver, Jane, meu revólver. Minha pistola semiautomática que é melhor. Nossa, Não, eu não estou parecendo um cangaceiro, né? lampião. Pois Porque é. lá na escola a gente tem muitos jovens, né? Também. Então, assim, É. aqui o professor, claro, permite mais. Eu acho que resumir no que eu devo dizer, eu acho que eu tinha que conversar mais. Eu acho que basicamente não se curvem. Não se curvem, porque o tempo todo haverá convites para isso. Você perder sua integridade para ter aparentes ganhos. Então não se curve. Eu tinha um colega lá da comunicação, que ele é uma pessoa apreciável. Ele estudou antropologia, largou a antropologia, fazia outras coisas, acabou na fotografia, voltou, fechou a antropologia, fez o mestrado na UNB e foi ser examinado esse mestrado, né? E está lá hoje, é professor. Ele, quando fez o trabalho dele, eu não sei quem era o orientador dele, mas sei que a banca, ele constituiu a banca toda de doutores. Aí ele veio, eu disse, pô, mas eu era o cara da fotografia lá. Eu e outros. Então ele não convidou ninguém da fotografia. Ele convidou um era de filosofia, um era da comunicação, mas não era da área visual. Eu acho que nós somos perseguidos, cara, porque o outro que não era. Aí ele montou aquela banca, e aí ele achou que devia me explicar, dar uma desculpa, né? Porque eu era a pessoa mais qualificada para participar do julgamento, pelo menos disso. Ele não precisa me pedir para ser orientador. Aí ele veio, olha, Humberto, eu queria te explicar. Eu disse, não explica não. Eu entendi tudo. Agora vou te fazer um lembrete. Você não se curve, porque quem fez alguma coisa nessa vida foi negando curvatura para o que é que seja. Ele disse, não, mas eu não fiz isso. Claro, a tua banca, a constituição da sua banca, só doutores e só pessoas de outra área que não entendem disso, mas que na universidade todo mundo entende de tudo, né? Você diz assim, o cara diz os troços assim, impossível de você entender, mas fala. Aí as pessoas aplaudem. Aí ele, não, eu digo, mas pensa nisso. Eu não sei se ele pensou, mas hoje onde eu estou, ele aparece, gentil, está começando a ficar com o cabelo grisalho e tal. Primeiro, não vai me alcançar, porque meu branco vai comigo. E ele é assim, quer dizer, um cara bom, inclusive. Porque tem que ter uma conduta ética, cara. Você tem que saber onde você está com o pé. Eu acho que é melhor você não conseguir. Eu sei que isso pode ser até um pouco de paranoia, um pouco de masoquismo, né, de você querer sofrer, né, mas não é isso. Mas você não pode ganhar com favores, fazendo favor, porque esse troço é enganoso. Mais cedo ou mais tarde você vai se confrontar com você mesmo. Vai se olhar no espelho e...
ficar sem saber direito como é que eu cheguei aqui. Então eu diria ao jovem isso, não se curvem. Acreditem no que estão fazendo, mantenham-se sempre com 18 anos e vai por aí. Recusa a sua certidão de nascimento, porque ela é canalha. A certidão de nascimento é um negócio assim, cara. Como disse uma médica minha um dia, eu estou tendo um negócio aqui, falei com ela numa consulta lá no Sara. E o que é isso? Ela virou e disse assim, isso é amarelão. Eu digo, como amarelão? Ela disse, a sua certidão de idade está ficando amarela pelo tempo. Depois, que coisa estimulante. Mas é isso. É isso? Isso. Então tá bom. Isso. Vamos. Tá Só mais sei que foi bom, assim, né? escola. Só sei que foi assim. Vamos armar a barraca? Sim. Desarmar a barraca. Vai. Desarmar, Vocês querem uns colchãozinhos, eu boto aí, porque demoram tanto a fazer troca, a desfazer, vai ser igual.